Então não existe nenhum filho de Deus que em seu espírito não seja igualzinho a Jesus Cristo. E isso não é nenhuma heresia, nenhum absurdo, nenhuma coisa ridícula, você dizer que você é igualzinho a Cristo, porque aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito. Não, eu não sou o mesmo Espírito, eu estou alcançando. Não, você é o mesmo Espírito. Teu corpo de carne é que não te deixa avançar. Bom, aqui não existem filhos bastardos. Sabe o que é o filho bastardo? É o filho de outro pai. O filho de outro pai não é da descendência, porque ele é bastardo. Ele não tem o mesmo sobrenome. Nós temos o mesmo sobrenome de Deus. Você é um Deus. E como é que você vai viver nessa terra sendo você um Deus, usando esse tesouro? João 14:12, eu acho que é o terceiro verso, né, que está por aí. Olha o que Jesus, Deus, nos dias de sua carne, falou para a gente. Preste atenção nisso. De certo, eu vos digo, 2 pontos. Aquele que acredita em mim, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, esses milagres, falei com a figueira que não estava prestando e ela no outro dia estava morrendo, as obras que eu faço, as curas, os milagres, tá? Quem que crê, as fará também. E ainda maiores as fará. Por quê? Ele afirmava isso aqui. Porque ele, sim, sendo Deus, sabia que você é um Deus. O problema é que muitas vezes as coisas não acontecem na tua vida porque você duvida. Por que você duvida? Porque você está rodeado de elementos que geram dúvida. Como já falei no princípio, tudo que te rodeia no mundo natural. Note aqui, preste atenção nesse verso, depois leia o contexto, é bonito pra caramba e tem muita revelação no que ele fala ali. Se der, a gente lê alguma coisa hoje ainda aqui. Talvez não, para não ficar muito longo, na próxima semana. Note que Jesus Cristo, ele não disse que ninguém ou que alguém precisaria de algo mais para fazer as obras de um Deus. Só precisa uma coisa: crer. Note que Jesus Cristo, nesse comentário que ele fez aqui em João 14, ele não disse que a pessoa precisaria de um algo mais, né, para fazer as obras de um Deus, a não ser crer, a não ser acreditar, a não ser crer exatamente. Bom, e por que para algumas coisas é difícil crer? Por quê? Aí nós voltamos ao mesmo assunto. Qual é o assunto? Lamentavelmente, é difícil convencer uma pessoa a não julgar ninguém pelos vasos de barro. E acabam esquecendo que ali dentro há um tesouro. Ali habita o próprio Deus. Ali está o Senhor, né? Vou te dar um exemplo aqui para a gente terminar essa ministração de hoje. Todos os dias eu levo o Caio Alejandro à escola, né? Ele entra às 7 da manhã, então o Andrés entra 6h30, 6h30, e o Caio entra um pouco mais tarde, né? Então todo dia eu levo o Caio Alejandro à escola, e ele é o filho mais novo, e eu tenho assim esse cuidado bastante com ele, com os dois, mas o Caio Alejandro tem... eu venho conversando bastante isso com ele. E todo dia eu digo para ele assim, olha, Caio, ele tem 9 anos, né? Você pode. Você é um Deus, tá? Quem faz o teu dia ser bom ou ser ruim é você. É você mesmo que faz a influência do teu dia. A tua primeira atitude de manhã, quando você desperta, costuma dirigir o restante do teu dia. Entendeu, Caio? E estamos lá perto da porta do colégio. Então, Caio, olha só, abra a tua boca,
Declara que hoje é um dia de vitória. Declara que hoje é o melhor dia. Declara que hoje você vai conseguir entender melhor aquela matéria que, quem sabe, esteja te batendo duro. Ah, outra coisa. Se convença, você não está só. Cristo e você são a mesma pessoa no Espírito. Deus mora em você. Você pode. Faça a tua parte, né? Faça os trabalhos, se dedique. Se você precisar, peça a nossa ajuda. Nós vamos te ajudar. Mas você pode. Não duvide do poder que você tem. E eu encho ele de moral. Aí alguém pode comentar assim: mas assim ele vai ficar metido. Cuidado com isso, porque ele só tem 9 anos, ele vai ficar muito metido assim. E eu responderia a uma pessoa que me dissesse isso: sim, eu sei disso, ele vai ficar metido mesmo. Mas olha, essa é a ideia, que ele acredite nisso mesmo. E isso eu falo para você agora. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. A primeira pessoa que tem que acreditar... Falei da Rosana aqui, né? Que ela trabalha com confeitaria, com padaria, com bolo, essas coisas. A primeira pessoa que tem que acreditar que o produto dela é bom é ela mesma. Por quê? Porque se eu não acreditar que o que eu ensino, que o que eu palestro, ministro aqui pela internet, se eu não acreditar nesta palavra, né, é sinal que eu não a experimentei, que eu não a vivo e, portanto, não haveria credibilidade. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar sou eu. E eu falo para o Caio, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. E você vai conseguir. E fiquei falando isso o tempo todo. O Caio ficou tão metido, se você quer saber, acreditou tanto no que eu disse, que além de ganhar a menção de honra, ele passou de ano direto. Porque ele acreditou que ele podia, porque ele se dedicou quando tinha que fazer a parte dele. E às vezes, qual é o difícil? É que a nossa parte é muito demandante. Às vezes a parte que a gente tem que fazer é muito pesada. Às vezes a parte que a gente tem que fazer é muito... exige muito da gente. Às vezes a gente desanima, isso é natural também. Mas acontece que se a gente relaxar com a parte que a gente tem que fazer, a gente depois não pode dizer que Deus não quis. Porque se eu não fizer a minha parte, como é que eu vou alcançar o que tem lá no final para mim? Então, a ideia é você se convencer e convencer os teus, convencer teu marido, convencer tua esposa, convencer teus filhos, convencer os vizinhos, convencer os colegas de trabalho, todo mundo. Tudo que vocês forem fazer, façam como Deus faria. Tudo que vocês forem fazer, façam como os deuses fariam. Tudo bem que o tesouro está no vaso de barro, mas você é um Deus. Quando você for se arrumar, se preparar para ir a algum evento, para ir dar uma palestra, para ir trabalhar, para ir procurar emprego, para ir namorar, para ir para a escola, se perguntem antes: Deus se apresentaria assim, nesse lugar? De chinelo rasgado, com o pé sujo, com a unha preta, por cortar, por cuidar? Deus se apresentaria assim, nesse lugar? Deus falaria como eu estou falando? Se pergunte. Deus teria o meu vocabulário? Porque eu sou um Deus. Então como é que eu quero fazer um Deus parecer? Avacalhado? De qualquer jeito? Uma vez eu recebi uma crítica por causa disso aqui, ó. Isso aqui são 3 folhas, normalmente são 2, 3, não mais que isso, e já dá 1 hora de palestra. Recebi uma crítica. Por quê? Não, porque quem prega a graça não precisa. Olha, eu só tenho a Bíblia, eu não tenho nada anotado. Eu não, eu tenho anotado. Sabe por quê? Porque quando terminar esse programa aqui, eu já começo a ficar sensível mais a essa voz de Deus em mim, e ele vai me falando uma porção de coisas, e eu vou anotando aqui, ó, na minha agendinha. Essa minha agendinha aqui, se você olhar essas folhas aqui,
é uma porção de coisas escritas aqui que você, por exemplo, são coisas que você começa a ver, que eu vou anotando dia após dia, para quando chegar aqui no domingo, diante dos deuses, eu não falar besteira. E não falar qualquer coisa, que vem muita coisa nesse momento na minha cabeça, na minha mente carnal. E vem coisas que você vê que eu travo, eu não falo. Algumas escapam por aí, você me perdoa, claro. Então, eu tenho um roteiro, porque isso aqui é uma palestra de excelência, preparada para os deuses. Muita gente diz, puxa vida, eu escuto outros pregando graça, mas você ensina diferente. Claro, porque o que eu ensino tem mais profundidade, tem mais alcance, atinge mais o teu espírito, porque eu não estou falando nada da minha boca, eu estou falando revelação da graça de Deus para você. Então, aí você se pergunta, peraí, eu vou fazer essa palestra, puxa, tá tudo direitinho? Tá, eu anotei, anotou. Deus participaria assim? Pô, participaria, tremendo. Ontem eu fui jogar um futebol. Claro, futebol, quando o time tá perdendo, normalmente dá briga, né? Mas eu não briguei não, fique tranquilo. Depois de chegar lá no campo, poxa, eu represento Deus, eu represento uma palavra. Então eu tenho que ter um comportamento diferente, porque eu sou um pacificador, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Está escrito assim. Então, a pessoa que não age dessa forma, além de se nivelar por baixo, ainda ensina isso na sua casa. Aqui em casa, o que eu ensino para os meus filhos, né? E para mim mesmo? Quando você for dar um tiro, dê um tiro, como é a música? Mirei na lua, acabei acertando as estrelas. Bacana, porque se você atirar no meio, você vai acabar acertando no chão. Então, você tem que procurar se nivelar por cima. Os colegas na escola devem ser aqueles que tiram melhor nota, porque o dia que você precisar de uma ajuda nessa área, você tem a quem recorrer. Agora, se você anda com um montão de vagabundo que não quer nada, vai ficar esquisito. Então, você se nivela por baixo. É isso aí que se trata a nossa vida. As amizades. Poxa, eu me dou com todos os vizinhos, mas tem aqueles com os quais eu não me aproximo para não me assentar na sua rodinha. Salmo 1 diz isso, não se assente aí, porque aí estão falando mal da mulher dos outros, estão fazendo coisas que homens fica feio fazer, aí você julga, eu não posso participar disso aí, porque eu tenho carne, vai chegar uma hora que eu vou opinar também, porque eu sou em carne, eu sou uma porcaria igual a eles, e tal, só que como eu tenho essa ciência que eu sou um Deus, eu vou para o outro lado. E assim a gente vai vivendo melhor. E quando você for semear, está aparecendo aqui um QR Code, que o Andrés botou várias vezes, né, Andrés? Não esqueceu não, né? Semeie como um Deus que você é. Para que a tua colheita seja digna da colheita de um Deus. Para que não haja escassez na tua vida, para que não haja falta na tua vida, né? Um Deus que semeia pouco, colhe, mas colhe pouco. E um Deus que semeia generosamente, colhe generosamente. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, né? Para que você tenha uma base de que semear faz parte da graça. Na época de Paulo, não semeavam com milho, batata, vaca, não era isso não. Tá? Você é bem inteligente, maduro para entender isso aí. Então um Deus como você está chamado a colher generosamente. Por isso que eu digo, olha, as aparências enganam. Às vezes as pessoas veem muita gente muito próximo fisicamente a mim, né? Ouviam, né? E ficavam pensando que, puxa, essas pessoas devem semear muito. As aparências enganam, abençoado. Não se deixe levar por isso não, porque às vezes aquelas pessoas que estão longe, que de repente
uma vez ou outra te deram um aperto de mão, ou quem sabe uma saudação, são as que mais semeiam. E também são as que mais colhem, por isso, são as que mais colhem, né? Então, quando você for semear, não escatime. Você está semeando num bom terreno. Nós estamos alcançando pessoas no mundo inteiro. Quero agradecer a todos vocês, né, que têm compartilhado a nossa palavra. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.